Meus queridos, a melhor coisa do mundo é você estar no centro da vontade de Deus, né? É você obedecer ao Senhor. Veja só, amados, hoje é o primeiro domingo de 2025, não é, irmão? E eu vim orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra para abençoar você no início desse ano. Amém, irmãos? Abençoar os irmãos. Eu preguei, né, no final do ano uma palavra para, né, um certo instrução para você, né? Mas eu digo, Deus, o primeiro domingo do mês eu quero uma palavra. Irmãos, até ontem à tarde eu não tinha essa palavra, mas dos 130 esboços que eu tenho, né, ainda inéditos, eu escolhi 2, dos 2 eu escolhi 1. Mas eu fiquei, Senhor, mas é isso mesmo que tu queres? Eu não tinha certeza. Mas veja, irmãos, a melhor coisa do mundo é você estar na vontade do Senhor e seguir, né, a orientação do Espírito Santo. Hoje, me preparando para o culto, né, eu ainda não tinha certeza. Eu digo, Deus, vai assim mesmo, porque eu não tenho, né, o que fazer. Já escolhi esse, vou pregar esse. E aí, meu irmão, a mensagem é justamente essa, né? O poder do cuidado integral com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Não coloque. Não coloque. Então, veja, irmãos. Aí eu estava me preparando para o culto, fui tomar banho e botei meu celular no reprodutor de música. E eu tenho uma playlist, irmãos, e eu acho que de umas 500 músicas de louvor, que antes do culto, né? Antes de qualquer culto, eu fico escutando esses louvores e coloquei lá em modo aleatório, né? Random, como você queira falar. Em modo aleatório. E quando eu coloquei, irmãos, a música que veio foi a música Semeando com Lágrimas, de Trazendo a Arca, daquele álbum, né, para tocar no manto. E quando eu coloquei, irmãos, os primeiros acordes, eu senti uma coisa assim profunda, e a letra, faz muito tempo que eu não ouço essa música, e a letra foi me tocando, eu tomando banho, mas eu brigando com Deus, e Deus, eu já escolhi, já deu o tema, não é? Vou seguir isso. Mas veja só, irmãos, veja só. Quando a missionária Doralice veio aqui à frente para ler, qual foi o texto que ela leu? Deus está dizendo, vá, não me obedeça não, né? Para você ver, não é, irmãos? Então, hoje eu não vou pregar nesse tema que eu propus, eu vou pregar no texto que Deus quer que eu pregue. Amém, irmãos? Então, Salmo 126, nós vamos lê-lo novamente, amém, irmãos? Salmo 126, já foi lido no início do culto, mas eu vou ler novamente, os irmãos me acompanhem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus escolheu essa palavra é porque tem pessoas precisando. Se você está precisando, ou se você ainda não está, mas mesmo assim ouça o que Deus tem a falar, porque Deus está preparando você para o que vai acontecer esta semana, esse mês, esse ano, eu não sei, mas Deus está preparando você para algo que vai acontecer na sua vida. Amém, irmãos? Salmo 126, versículo 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus amados, eu vou ler novamente o versículo 4, e eu quero que a igreja repita bem forte. Amém? Porque Deus vai restaurar a tua sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Irmãos, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite, nós temos que entender o contexto histórico desse salmo. Porque, irmãos, eu já vi até algumas pessoas pregando, dizendo que o salmo começa pelo fim, porque ele começa com louvor, mas depois, né, fala de andar e chorar, então parece que o salmo está meio invertido, mas não é bem assim não, irmãos. O contexto histórico desse salmo é que o povo estava no cativeiro babilônico, né? E aí o rei Ciro recebe uma ordem de Deus. Ele não era um servo de... Quer dizer, ele era um servo de Deus porque Deus manda, né, em todos, inclusive nos ímpios. Mas ele não
não era uma pessoa, né, que vivia para o Senhor, mas Deus disse a ele: liberta o meu povo. E aí, irmãos, ele dá um decreto para que o povo volte para Jerusalém. Irmãos, e é justamente quando o povo ouviu que eles iam voltar para a sua terra, eles disse: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Porque eles disseram: a prova acabou, a luta se foi, agora é tempo de sonhar. Eu estou como quem sonha, eu estou feliz e alegre. Os irmãos entendem, irmãos? Porque eles passaram 70 anos no cativeiro. Irmãos, 70 anos é uma vida. Não é assim, irmãos? 70 anos porque eles foram rebeldes e estavam aprendendo de Deus em uma terra iníqua, em uma terra, melhor dizendo, ímpia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E ali eles já não aguentavam mais quando chegou os 70 anos que foi profetizado pelo profeta Jeremias, lá no seu capítulo 29, né? São 70 anos que vocês vão passar lá. Quando chegou o final de 70 anos, aí Deus disse: agora é hora de voltar. Amém, irmãos? A tua prova não é para sempre não, meu irmão. Deus já determinou o fim e Ele sabe o momento, Ele sabe o dia, Ele sabe a hora e cabe a você apenas esperar. Amém, irmãos? E eles continuam dizendo, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres, irmãos. Eles ficaram como quem sonha, eles sorriram, eles cantaram. As nações diziam: quem diria que o rei da Babilônia iria libertar esse povo para voltar à sua terra, né, irmãos? Mas olha só, quando eles chegaram a Jerusalém, eles encontraram uma terra destruída. Eles encontraram uma terra seca. Eles encontraram muros destruídos. Eles encontraram o templo derribado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E olha só que coisa, aquilo que era sonho, aquilo que era, não é, uma esperança tremenda, agora se transformou em motivo de lágrimas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Se transformou em motivo de lágrimas porque a realidade bateu na porta do coração deles. Ei, crente, deixa eu perguntar para você: a realidade já bateu no seu coração? Ou seja, você imaginou uma coisa: ah, como vai ser bom, estou como quem sonha, mas quando a realidade chegou, não era bem como você estava programando, nem como você estava idealizando. Irmãos, nessa fase, quando a realidade bate a nossa porta, existem muitos crentes que desistem de tudo, que deixam tudo para lá, porque eles idealizavam: ora, a prova terminou e agora é só bênção. Mas não é bem assim, porque às vezes ainda tem um pouquinho de prova, ainda tem um momento de disciplina, ainda tem um momento de aprendizado de Deus. E muitos crentes nessa fase começam a dizer: mas Senhor, a prova não terminou, por que ainda estamos assim? Você está entendendo, meu irmão? Talvez você esteja enfrentando uma situação como essa. Você idealizava uma coisa, mas foi outra. É por isso que Deus está falando para você: ei, crente, observa o que eu estou fazendo. Talvez você queria algo, mas ainda não é o que eu quero. Você está entendendo, meu irmão? Quantos crentes ficam murmurando contra o Senhor porque queriam algo de alguma forma, né? Queriam receber alguma coisa de alguma forma, mas ainda não é o tempo. Você está entendendo, meu irmão? Ainda você tem que trabalhar mais um pouquinho. Não é desse jeito, meus queridos? Eu me lembro, meus irmãos, que certo determinado irmão estava pedindo uma porta de emprego, orou, jejuou, né? Buscou o Senhor, Deus abriu. Mas esse emprego, meu irmão, envolvia, né, muito esforço da parte desse irmão, e esse irmão ficou: mas peraí, não é bênção de Deus? Chegou até a dizer para mim assim: mas não está na Bíblia, né? As bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dor. Meu irmão, é difícil, mas quem disse a você que era fácil? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quem foi que disse que a vida do crente é fácil? Quem foi que disse que é só flores? Não, meu irmão, porque o próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que eu e você, ainda que estejamos na bênção, ainda que estejamos diante, não é, ou sob o comando de Deus, ainda há dificuldades para enfrentar.
Você está entendendo, meu irmão? Nunca pense que as provas acabaram completamente, porque não é assim. Você está entendendo, meu irmão? Deus está falando para nós nessa noite, não é assim. Existe ainda alguma luta, existe ainda alguma prova. Deus está abrindo portas, Deus está libertando algumas coisas, Deus está te encaminhando para uma outra fase, mas ainda há dificuldades. Você está entendendo, meu irmão? O crente verdadeiro, aquele que serve ao Senhor, nunca está nadando na bênção. Nunca. Você está entendendo, meu irmão? Nunca está na prosperidade total. Nunca está folgado. Ele pode passar os dias folgado, mas tem mais alguma coisa. Você está entendendo, meu irmão? Porque o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Você já imaginou, irmãos, uma criança sem disciplina? Já imaginou? Como é que a criança fica? Hoje em dia, irmãos, é muito comum nós vemos crianças, né, mimadas, que são verdadeiros reizinhos, que dão um grito, o pai obedece, crianças sem disciplina. E a Bíblia diz, irmãos, que uma criança desse jeito envergonha o pai e a mãe. Não está na palavra, meu irmão? Só traz vergonha. E Deus não quer você assim, um filho mimado, não. É por isso que há disciplina. Você está entendendo o que é que Deus está falando para nós nessa noite? Ainda há disciplina. Deus aqui ali ainda dá um acocho, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele não quer você perdido e perdida. Ele não quer você de qualquer maneira. Ele quer você no prumo e no nível. Diga glória a Deus, meu irmão. E olha só, quando o povo de Israel chegou e viu a realidade, aí eles começaram a ter uma palavra diferente. Ao invés de dizerem, estamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, eles disseram, Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eles começaram a dizer, Senhor, não era bem assim que eu queria, mas eu ainda confio em Ti. Eu ainda confio que Tu vais fazer alguma coisa, irmãos. O que me tocou quando eu estava escutando aquele louvor, e o que me tocou quando a leitura devocional foi feita, irmãos, são os versículos 5 e 6, que diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Com quem anda, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A realidade bateu a porta. Não era como a gente esperava. Mas, irmãos, nós podemos ver. O povo, irmãos, pegou uma cidade destruída, muros derribados, terra seca, mas eles tiveram que plantar. Você está entendendo, crente, o que é que Deus está falando para você? Eles tiveram que plantar, porque não tinha outro jeito. Aquele era o momento que Deus tinha reservado para eles. Aquele era o lugar que Deus tinha escolhido para eles. E eles tinham que plantar. Ei, meu irmão, não pare de plantar. Talvez você esteja chorando como o povo, quem sai andando e chorando. Não é assim que diz as Escrituras, que com lágrimas semeiam. Ou seja, meu amado e minha amada, talvez você esteja chorando, porque a situação não está como você quer. Mas deixa eu dizer uma coisa que Deus está mandando falar nessa noite para a sua igreja: não pare de plantar, continue semeando, não desista, continua, está chorando, mas não desista neste caminho, continua semeando, porque se você parar, a coisa piora. Eu sempre digo, meu irmão, que quando você está semeando, quando você está plantando, se você parar, meu irmão, e voltar lá na frente a semear, quando você voltar para cegar, para colher os frutos, vai chegar aquele momento que você não plantou. Não é assim, meu irmão? E o que é que você vai colher? Nada. Porque você não plantou. Não é desse jeito, meu irmão? Então não desista, continue. Está chorando, está ruim, está apertando, está doendo, mas continua plantando, não desista. E eu estou falando isso aqui, meu irmão, tentando abranger diversas áreas, dentre elas a área espiritual, mas também a sua vida profissional, na sua vida relacional. Continua plantando, não desiste. Pode estar ruim agora, aonde você está. Talvez a lágrima corra sem você querer. Talvez você chore sem ninguém te ver. Mas continua plantando. Desiste não. Continua crendo. E olha só, meu irmão, que coisa. Outra versão, né? A versão ARC, a versão da Bíblia, Almeida Revista Corrigida, diz assim: quem sai levando a preciosa semente. Não é assim que está na ARC, irmãos? Quem sai levando a preciosa semente. Deixa eu perguntar a você, a semente que você está plantando,
A semente que você está carregando é preciosa para você. Porque o problema, meu irmão, é quando a gente acha que a semente é ordinária. Entendeu, irmão? Quando você acha que a semente é qualquer um, então para que plantar? Você está entendendo, meu irmão? Mas se a semente é preciosa, não desperdiça, continua plantando, porque a semente é preciosa. A semente do Evangelho, meu amado e minha amada, é preciosíssima. Não desista, continua crendo. Diga glória a Deus, meu irmão. Se a semente que você está plantando com certeza a semente do Evangelho, da vida espiritual, mas se você está plantando também na sua vida profissional, reconheça que a semente que você está plantando, ela é excelente. Não é qualquer uma, porque se você acha que o seu trabalho é ordinário, aquilo que você está fazendo é qualquer coisa, meu amado e minha amada, não vai dar certo. Em algum momento você vai deixar para lá, porque a semente, ela é ordinária. Mas eu digo nessa noite, irmãos, essa palavra, quando eu ouvi aquele louvor que diz assim, e não, o louvor dizia, quem sai andando, né, com a preciosa semente, aquilo bateu forte no meu coração, e eu estava tomando banho dizendo, Senhor, a semente na minha vida é muito preciosa, eu não posso desistir. Amém, amados? E eu digo para você nessa noite, continua considerando a semente preciosa, porque ela é preciosa. Aquilo que é precioso, irmãos, a gente guarda. Quando eu digo guardar, é proteger. É ou não é, irmãos? A gente não deixa qualquer um meter a mão. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você, meu irmão? Não deixe qualquer um meter a mão na tua semente, não. Naquilo que você está plantando, entrando na sua vida para interferir naquilo que Deus quer com você, na sua plantação. Porque só você e Deus sabe como deve plantar. Você está entendendo, meu irmão? Só você e Deus sabem aonde você deve plantar. E na quantidade, na medida que você deve plantar. Então não deixa qualquer um entrar nessa tua semeadura e dizer como você deve fazer. Não, meu irmão. Siga o caminho de Deus. Siga aquilo que Deus tem reservado para você. Meu amado e minha amada, deixa eu dizer uma coisa tremenda aqui para você. Lá em Lucas 5, né, a Bíblia fala que Jesus usou o barco de Pedro. Foi ou não foi, irmãos? Eles trabalharam a noite inteira e nada conseguiram. E pela manhã estavam lavando as redes. Lavar as redes era o último trabalho de um pescador. Não é o último trabalho de um pescador. Lavar as redes, remendá-la, guardar para outro dia. E tchau, meu irmão, não tinha peixe nenhum. Não é, irmãos? Mas Jesus pediu, Pedro, deixa eu usar o teu barco. Tem muita gente aqui na praia. O Senhor pregou, não é? Pregou ali do barco de Pedro, e olha só, irmãos, depois que terminou, ele disse assim, olha, vem cá, Pedro, vai mais ao largo, e ele disse assim, lancem as vossas, ele disse, lance as vossas, ele falou no plural, ele disse assim, Pedro, é você e os seus amigos. Mas Pedrão era um cara impulsivo, né? Pedrão era um cara que a gente pode dizer sanguíneo, né, irmãos? E ele foi sozinho, foi ele e alguém dentro do barco dele. E quando ele foi puxar, irmãos, era peixe demais e o barco ia afundando. E alguém pode dizer assim, olha, mas não era a bênção do Senhor, como é que o barco ia afundando? Sabe por quê, meu irmão? Eles não observaram o que é que o Senhor tinha dito. Ele disse, as vossas redes, portanto, era para aquela pequena companhia de pesca que Pedro tinha junto com Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho, né, irmão? Aquela pequena companhia de peixe era para eles todos irem lá. E aí tudo seria redondo. E nessa noite o Senhor está dizendo a mesma coisa para você. Ei, eu sei, né? Eu tenho dito a você aonde você deve plantar. Não é assim, irmãos? Na intensidade e na quantidade que eu quero. Não é como você quer ou qualquer outro. Você está entendendo, irmãos? Nós temos que fazer as coisas assim como Deus quer. Irmãos, quem anda guiado pelo Espírito Santo, ele não faz o que quer. Você está entendendo, meu irmão? Faz o que Deus quer. Muitas vezes, irmãos, a gente tem que, né, engolir o orgulho, não é, irmãos? Porque assim o Deus quer. Muitas vezes a gente sofre uma perca, não é? Uma perda, melhor dizendo, perca, enfim. A gente sofre, né, aquela perca
ou perda, porque Deus assim quer, porque Deus quer que você retroceda um pouquinho. A gente é chamado de santo demais ou santo de menos, a gente é chamado de covarde, ou a gente é chamado de impulsivo. Eu não sei, irmãos, muitas vezes acontece isso porque a gente está obedecendo a voz do Senhor, mas uma coisa eu sei, meu irmão, a melhor coisa é obedecer a voz do Senhor. Não é desse jeito, irmãos? A tua semente é preciosa. Deus não quer que qualquer um entre nessa tua semeadura e diga como você deve fazer. As instruções têm que vir de Deus. Eu vou dizer de novo para ficar bem fixado no seu coração. As instruções devem ser de Deus para você. Não deixe pessoas que não sabem da tua intimidade com Deus, da tua vida com o Senhor, se meter na tua vida e dizer como você deve fazer. Não, meu irmão. É você e Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Siga as ordens de Deus. Podem te chamar de doido ou de doida. Pode dizer que você perdeu o juízo, meu irmão. Olha só, quando Deus disse a Noé, Noé, constrói um barco. Não tinha um pingo de chuva, irmão. Não tinha um pingo de chuva. E Noé passou 120 anos construindo aquela arca. Irmãos, para 8 pessoas, né? 8 não, porque tinha mulheres no meio. Menos do que isso. Para alguns homens construir uma arca daquela magnitude foram 120 anos. Os irmãos acham que ele foi zombado, sim ou não? Não tinha uma gota d'água, ele estava fazendo um barco na terra, não é? Não é assim, meu irmão? Mas ao cabo de 120 anos, a chuva veio. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você? Continua plantando, continua fazendo como eu te disse, porque no momento certo a chuva virá. Amém, irmãos? Então, meus queridos, o que Deus está falando para nós nessa noite é o seguinte: protege a tua semente, porque ela é preciosa. Se você ainda não tem a sua semente como preciosa, mas considere assim, a partir de hoje, como preciosa, porque ela é preciosa, irmãos. E o que Deus está falando para nós também é o seguinte: ainda que esteja ruim, ainda que esteja chorando, não desista, continue plantando, não desista, não deixe qualquer um dizer aonde é, como é, ou na quantidade que é. Não, meu irmão, é Deus que dá essas instruções. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando o povo chegou em Jerusalém e começou a plantar, tem uma coisa a favor do povo: eles confiavam no Senhor. E eu vou dizer de novo, eles confiavam no Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem planta, deve confiar que Deus vai fazer a chuva descer. É ou não é, irmão? Você está plantando, mas não sabe se vai chover ou não, não é? Mas eles confiaram e eles oraram: Senhor, olha só o que é que diz o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Irmãos, essa é uma oração muito específica. Essa é uma oração muito tremenda. Sabe por quê, irmãos? Porque o Neguebe era um deserto. Você está entendendo, irmãos? O Neguebe era um deserto, mas sabe o que é que acontecia? Chovia em outros lugares. E a água era cooptada em outros lugares. Mas haviam fontes que levavam a água até o Neguebe. E olha só, irmãos, do nada, de repente, aquilo que era deserto se transformava em rio. E olha só, onde só tinha areia, daqui a pouco tem vegetação. Irmãos, Deus tem o poder de restaurar a tua vida. Deus tem o poder de transformar a tua realidade. Aquilo que era deserto, meu irmão, em um rio. Aquilo que não tinha vida, em vegetação de novo. Deus tem esse poder. Então continua chorando e plantando, porque em algum momento as torrentes, elas se encherão. Você crê nisso, meu irmão? Irmãos, como eu disse ontem na reunião de obreiros, eu estou debaixo de promessa. Eu estou falando aqui, irmãos, mas essa palavra é principalmente para mim. Eu estou debaixo de promessa. Eu talvez esteja no Neguebe seco ainda, mas em algum momento a água vai chegar. Irmãos, Deus está falando para você nessa noite: continua plantando, não para não. Deixa dizer que você é louco como Noé. Ou como Pedro: meu irmão, você trabalhou a noite toda, vai de novo. Meu irmão, continua plantando, não volta atrás, não. Não desiste. A tua semente, ela é preciosa. Continua plantando. Irmãos, e olha só, meus queridos. O júbilo que eles tiveram foi muito maior do que o júbilo inicial. Porque eles projetaram: estamos como quem sonha. Estava projetando um reino maravilhoso. Não é assim, irmãos? Estavam projetando aquilo. Mas o que eles tiveram foi muito maior, porque o versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E o versículo 6 diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com...
e trazendo. Irmão, se você continuar plantando, ainda que esteja chorando, plantando em terra seca, em algum momento você vai voltar com júbilo e trazendo feixes, ou seja, trazendo o produto do seu trabalho, daquilo que você investiu. Continua investindo, meu irmão, desiste não, continua fazendo do jeito que você está fazendo, seguindo a orientação de Deus, e você vai colher frutos desse trabalho. Irmãos, eu nunca vi ninguém insistir em algo que Deus está instruindo para que ele insista, para que ele não volte cheio de bênçãos, repleto de feixes. Continua insistindo, ainda não é como você quer, beleza, vai chorando, mas não para de plantar, porque em algum momento o júbilo vai chegar. E eu me lembro, irmãos, agora, lá de Cantares capítulo 2, faz muito tempo que eu não prego em Cantares, mas lá em Cantares capítulo 2, né, quando Salomão chega para a Sulamita, que estava dentro, né, da sua casa, lá, tudo fechado, tinha uma grade, tinha uma janela fechada, tudo fechado. Aí Salomão chega lá, venha, amada minha, né, pássaro meu, né, venha, querida minha. E ela diz, não, eu estou aqui dentro, está tudo fechado, vou sair não. E ele diz, olha, o inverno já passou, os pássaros cantam, as flores fenecem, o tempo de cantar chegou. Você pode estar, meu irmão, agora enclausurado dentro de você mesmo, dizendo, daqui eu não vou sair, mas Deus está chamando você, dizendo, venha, venha, amado meu, amada minha, porque o tempo de cantar vai chegar. Então creia, meu irmão, que no momento certo a chuva cairá sobre você, as torrentes do Negueb vão chegar até você. Creia, meu irmão, mas continua plantando. Amém, queridos? Plantar enquanto chora, isso é o reflexo de alguém que confia no Senhor. Amém, queridos? Para terminar, tem um testemunho de um grande homem de Deus que já está na glória, já está lá. E ele era um agricultor, irmãos. Agricultor lá, onde era a cidade de João Jorge, Santa Rita, por ali, né? E ele plantando, ele até me disse uma vez que ele estava plantando, né, abacaxi, a chibanca, né, que ele chama, né, que é a enxada, pegou no pé dele, cortou o dedão no meio, e ele, oh, glória a Jesus, terra seca, dura, cortou o dedo, glória a Jesus, doido para dizer outra coisa, mas ele disse, só disse isso para não exceder. E ele dizendo que com o dedo cortado, cavando, ele dizia, Senhor, eu quero uma terra para mim. Eu quero plantar no que é meu, porque ele tinha arrendado a terra. Arrendar é alugar, né, irmãos? Ele tinha alugado aquela terra, ele plantava, né, vendia aqueles abacaxizinhos, mas a terra não era dele. Irmãos, Deus mudou a sorte daquele homem. As torrentes do Negueb encheram. Quando eu o conheci, meu irmão, ele era um dos comerciantes mais prósperos daqui da região, né? João Pessoa e Santa Rita. Ele vendia, ele exportava abacaxi para o Japão, irmãos. O homem era cheio de dinheiro, mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu já falei aqui para todo mundo, pense num homem humilde. Quando meu irmão disse, olha, aquele camarada, tá vendo aquele pastor ali? Na época ele era presbítero, tá vendo aquele presbítero ali? Irmão, um homem que tem dinheiro. Aí quando eu olhei, o cara com um paletó puído, né? Sem dente na boca, assim, só o zagueiro e o pivô aqui, assim, falando alto, uma mulher dele bem humildezinha do lado dele. Eu digo, quem é ele? Aí o meu pastor na época puxou o carro dele, era uma D20 verde, carro feio, meu irmão. Mas, irmãos, aquela simplicidade, sabe por quê? Ele sabia de onde vinha. E ele sabia, ele disse, eu não quero nunca perder, irmãos. Ele chegou a ser pastor, presidente, mas eu nunca vi aquele homem reclamar, eu nunca vi aquele homem ser soberbo. Ele fez até o curso da ETAD, eu me lembro, irmãos, que um homem daquele, sem muita instrução, mas com a sabedoria, que na época o professor ficava abestalhado com ele. Sabe por quê, meu irmão? Ele sabia o que Deus tinha com ele e que ele tinha com Deus. Irmãos, a filha dele, eu estou falando aqui, irmãos, não estou dizendo que isso vai acontecer com você, eu espero que sim, mas aconteceu com ele. A filha dele recebia dinheiro em cash, em dinheiro mesmo, em cédula, e eles tinham um cofre, e eles compraram um cofre maior, porque não cabia tanto dinheiro, que entrava diariamente. Depois compraram outro maior, que não tinha maior, e ela disse que empurrava assim para poder fechar, porque era muito dinheiro. Mas aquele homem nunca se deixou levar pelo dinheiro, sempre andava em humildade. Eu me lembro, irmãos, estávamos em Santa Rita, a igreja sede era lá, e meu pastor na época, o pastor Carlos, dizia, rapaz, você viu o carro que na época já era pastor, o pastor João Jorge comprou. Eu disse não, era uma D20 verde feia que só, e agora foi
uma F100. Os irmãos sabem qual é a F100? Aqueles carros que tem aquele negócio de madeira, né? A carroceria de madeira. Mais feio ainda. Ele deu um homem cheio de dinheiro, só anda com carro. Irmãos, era aquilo que alegrava o coração dele. Você está entendendo, meu irmão? Era alguém que, quando a bênção chegou, não deixou ser dominado pela bênção, por aquilo que chegou. E eu digo para você, meu irmão, nessa noite eu profetizo para você: o Negueb vai encher na sua vida, vai ser restaurado muita coisa, outras coisas, outras realidades vão mudar na sua vida, mas não se deixe corromper. Seja humilde. Sabe por quê, meu irmão? Porque você e Deus têm um mistério. E aí, meu irmão, se você cortar esse relacionamento com Deus, essas bênçãos não serão nada na sua vida. Mas se você continuar firme e inabalável, em diversos momentos na sua vida, o Negueb vai encher. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo. Você vai voltar com júbilo, trazendo feixes, o fruto do teu trabalho. Deus vai te recompensar. Eu vou dizer de novo, é uma profecia para você. Deus vai te recompensar. As pessoas vão olhar e vão dizer: poxa, grandes coisas Deus fez por ele, grandes coisas Deus fez por ela. Basta só você crer. Mas continua, meu irmão. Não desiste, minha irmã. Continua plantando. Vai chorando e plantando. Um dia a vitória vai chegar. Vamos ficar de pé, irmãos.